A história segue a vida de um homem que está de um lado da guerra e uma princesa que está do outro lado. Nesse mundo caótico, há um ano atrás, o nosso protagonista, que é um discípulo santo, salvou uma bruxa inimiga que havia sido capturada. Por conta disso, ele perdeu seu título e ficou preso. Mas como ele é muito forte, ele acabou sendo solto em troca de realizar uma certa missão. A missão se trata de eliminar uma bruxa de raça pura, mais conhecida como a bruxa do picolé gelado. Após receber a liberdade e suas armas de volta, o Iska também pediu para recrutar seus antigos companheiros para essa missão. Durante a noite, o Iska se reúne com seus companheiros, que ficam muito felizes em vê-lo solto. Após se encontrarem, todos entram em um carro blindado e iniciam uma conversa sobre a missão deles. E ao fim do papo, o Iska diz que o seu objetivo é o mesmo de antes, que no caso é acabar com a maldita guerra. Então, no dia seguinte, após chegarem na base militar e descansarem, todos entram no carro e partem em direção ao local de combate. Do nada, eles sentem um ataque inimigo e pulam para fora do carro. Do lado de fora, o Jin quase vai de base pelas costas, mas o Iska o salva a tempo. Logo em seguida, o grupo dos nossos personagens principais é cercado e uma batalha se inicia. E após lidarem com todos os inimigos, o grupo do Iska é atacado por uma empregada em cima de um golem de bosta. Quero dizer, alguma coisa marrom. Ao ser atacado, o Iska deleta completamente as artes espirituais da sua inimiga. E quando a garota abre a boca para reclamar, o Iska avança e com a sua lâmina apontada para o pescoço dela, ele pergunta onde a bruxa do picolé gelado está. Em resposta, a empregadinha tenta bancar a esperta, mas por conta disso, ela acaba tendo a sua cara pressionada contra o chão. Do nada, uma névoa surge e o Iska recua. Nesse momento, a bruxa do picolé gelado aparece e a gente vê que ela é muito, quero dizer, poderosa. Após aparecer, ela lança uma magia que congela tudo, incluindo o lugar que ela queria destruir. Daí, como a missão do Iska é eliminá-la, ele parte para cima dela e em resposta, ela o ataca com inúmeras espadas de gelo. Porém, de alguma maneira, o Iska consegue usar praticamente a mesma arte astral. Durante essa batalha, a gelada pede para o Iska desistir. Em resposta, o cara lança braba e diz que não vai parar até ele acabar com essa guerra. Essas falas dele fazem a gelada perder a compostura e começar a discutir com ele. Do nada, ela escorrega e o cara segura nos braços. Nesse momento, se eu fosse o protagonista, o anime já teria acabado, pois eu iria picotar ela em 357 pedaços. Mas ao contrário do que eu faria, o Iska segurou a gelada e perguntou se ela estava bem. Isso faz a tal da bruxa gelada chamada Alice ficar cheia de vergonha e recuar. Logo em seguida, os companheiros do Iska chegam e ficam aterrorizados com o cenário gelado que a bruxa criou em seu encontro com o Iska. Nessa mesma noite, a bruxa gelada decide ir até a cidade neutra para ver uma peça e relaxar um pouco sua mente. O que ela não esperava é que a pessoa que viu a peça romântica ao seu lado o tempo todo seria o seu maior inimigo. Depois disso, a cena é cortada para o dia anterior e o nosso protagonista estava com a mente um pouco bagunçada após lutar contra a gelada. A capitã do seu grupo, numa tentativa de animá-lo, o levou para o quarto dela e deu para ele um ingresso para ele ver uma ópera. Foi dessa forma que ele foi parar ao lado da Alice e viu ela chorando durante a peça inteira. Ao ver o Iska, a Alice se prepara para atacá-lo, mas a sua empregada lembra que eles estão em uma cidade neutra. Dito isso, cada um deles segue para um lado diferente, mas no fim, ambos acabam se encontrando em um restaurante famoso. Como o Iska fez as reservas antes, ele permitiu as garotas ficarem ao lado dele, e para não fugirem da situação, as duas acabaram ficando mesmo. Um tempo depois, o Iska e a Alice começam a conversar como se eles fossem dois grandes amigos, e no fim desse dia, a empregada pede para a Alice manter os eventos ao lado de um inimigo em segredo, pois isso poderia causar um grande alvoroço no palácio. Dessa maneira, alguns dias se passam e o grupo do Iska começa a treinar para mais uma nova missão. Daí, como o Iska não tem conseguido dormir desde o seu encontro com a Alice, uma superior dele o deu mais um ingresso para ele ver algo na cidade neutra. Enquanto isso, vemos a mãe da Alice perguntando sobre o espadachim que era mais forte do que um discípulo santo. E ela só está fazendo essas perguntas porque após a luta da Alice contra o Iska, a bruxa anciã que está selada começou a se libertar do selo. No fim, a mãe da Alice, com medo do poder do Iska, obrigou a sua filha a parar de lutar até que elas consigam reunir mais informações. Em resposta a isso, a Alice decidiu ir novamente para a cidade neutra. E no dia seguinte, lá estavam o Iska e a Alice reunidos novamente por conta do roteiro. Como esse lugar é uma cidade neutra, o Iska chama a Alice para ir no museu com ele, mas ela se nega e vai para o lado oposto. E como a princesa gelada não está com a sua empregada, ela acabou se perdendo. Por sorte, ela se encontrou novamente com o Iska e o cara a fez ir no museu com ele. Nessa ida a um lugar cheio de arte, a Alice fica impressionada com as coisas que o Iska consegue reparar nas artes. E ao fim do dia, os dois bebem um pouco e o Iska dorme. Nesse momento, a Alice poderia eliminá-lo facilmente, mas no fim ela ficou apenas admirando o rostinho bonito do cara. No dia seguinte, os grandes superiores do Iska o chamaram e o elogiaram pelos seus feitos lutando contra a bruxa gelada. Agora, eles pretendem devolver seu cargo e o tornar inocente se ele conseguir capturar a gelada. Após ouvir isso, o Iska decide ir até a cidade neutra e procurar pela Alice. Enquanto isso, do outro lado da tela, a Alice conseguiu reunir algumas informações sobre o Iska. Dessa maneira, ela descobriu que desde pequeno,
ele sempre foi um gênio da espada. Porém, por ter libertado uma bruxa, ele acabou sendo preso. Descobrir isso deixou a Alice cheia de dúvidas. Por isso, ela também decidiu ir até a cidade neutra. Então, no dia seguinte, os dois acabam realmente se encontrando na cidade. E após a Alice se apresentar para a capitã do Iska, todos foram para um lugar isolado conversar. Durante a conversa, o Iska disse que libertou aquela bruxa na época, pois ela tinha uns 12 ou 13 anos e um fraco poder mágico. Dito isso, ele afirma que o seu objetivo é alcançar um cessar-fogo. E depois de ouvir o Iska, a Alice o chama para se tornar um subordinado dela. E antes que ele pudesse responder, o céu se quebra e de dentro dele sai a própria fundadora das bruxas. E como o Iska representa um perigo para ela, a bruxa rapidamente começou a atacar. Do outro lado da tela, vemos a mãe da Alice feliz pela anciã ter sido libertada, pois com o poder dela, os magos vão vencer rapidamente essa guerra. A Alice estava tentando impedir a anciã dos magos de causar danos à cidade neutra. Nesse momento, a anciã ataca a Alice e a rainha a defende. No fim, o nosso protagonista e a Alice decidem enfrentar e eliminar a anciã juntos, pois os pensamentos dela são totalmente contrários ao que eles desejam. Durante a batalha, a anciã usa vários elementos em suas magias, porém, graças ao poder que vai além de uma amizade, o Iska e a Alice conseguem pôr pressão na anciã. E a batalha termina com o Iska avançando em direção à anciã usando um caminho improvisado e uma defesa de gelo que a Alice fez para ele. Graças a isso, o Iska consegue colocar a tal da Nebulis para dormir novamente. No fim, como o Iska e a Alice estavam cansados, eles decidem fazer uma trégua em suas discussões. No episódio seguinte, vemos o Iska em mais uma missão. Dessa vez, o cara está em um cassino com o seu grupo e nem mesmo sabe o objetivo da missão. Enquanto a sua capitã perde seu dinheiro tentando ganhar dinheiro para comprar um tanque de guerra, vemos que a Alice acabou de chegar nesse cassino. Porém, a bruxa do cabelo loiro não consegue parar de pensar no Iska. Enquanto estava imersa em seus pensamentos, a Alice acabou ganhando uma bolada. Porém, ela pegou todo esse dinheiro e deu para uma parceira do Iska. Ao sair desse cassino, a Alice passou em uma vidente. Logo em seguida, o Iska também foi na mesma vidente. E ambos receberam a mesma notícia de que a pessoa que eles procuram está por perto. Do nada, a mulher que dá ordens ao grupo dos nossos personagens principais muda a missão deles para uma ainda mais complicada. Dessa vez, eles terão que conquistar um vórtice que é capaz de dar vida a uma nova bruxa anciã igual aquela tal da Nebulis. Caso os magos tenham acesso a esse vórtice, o rumo da guerra pode acabar mudando. Enquanto isso, do outro lado da tela, vemos a Alice receber a informação sobre esse vórtice muito atrasado. E essa informação só chegou atrasado para ela, pois as três famílias reais dos magos ficam em uma briga interna entre si, numa tentativa de um ser melhor que o outro. E quando a Alice decide investigar os magos que já sabiam disso, um homem mascarado aparece brincando de apontar faca para os outros. Esse homem diz que essa parada que eles estão investigando pode não ser um vórtice, e sim um vazamento de gás. Além de mentir na cara dura, ele pede para Alice não espalhar essa informação. No dia seguinte, o Iska e seu grupo se reúnem com outras pessoas e recebem ordens de um homem que está ocupando o 8º assento dos discípulos santos, o famoso Nemelis. E após o cara mandar todos lutarem e não entrarem no seu caminho, o Nemelis manda todos iniciarem a missão. Um tempo depois, já dentro do local do vórtice, o grupo do Iska recebe a notícia de que alguns cavaleiros mágicos desapareceram. E ao fim desse dia, o Nemelis diz para ninguém se preocupar com os desaparecidos. Estranhando isso, o Iska decide tentar conversar com o cara, mas ele se nega a respondê-lo, pois o nosso protagonista não tem patente para fazer perguntas. Do nada, a capitã do Iska chamada Miss Miss chega e usa sua patente para perguntar ao Nemelis o porquê dele não enviar um grupo de resgate aos desaparecidos. No fim, o cara não respondeu nada, e a Miss Miss foi tomar um banho e sem querer mostrou o corpício dela. Já a Alice conseguiu descobrir o local do vórtice e decidiu ir lá só para encontrar o Iska, quero dizer, para conseguir o poder do vórtice para sua família. E no início do episódio seguinte, a bruxa gelada encontra o vórtice e, como desculpa, o mascarado diz que eles acabaram de encontrar isso. Nesse mesmo momento, o grupo do Iska percebeu a luz poderosa do vórtice e já ficaram animados por terem sido os primeiros a encontrarem isso. Do nada, um grupo de cavaleiros mágicos chega e quando a Miss Miss abraça sua amiga, a mulher revela que ela na verdade é uma maga infiltrada. Dito isso, ela faz a capitã do Iska de refém. Nesse momento, o Nemelis aparece e começa a executar os cães infiltrados. E quando ele iria executar o último deles, um mago dispara uma bola de fogo nele, dando um tempo para a bruxa fugir. Nesse momento, o Nemelis pretendia acertar a Mimis e a maga ao mesmo tempo. Porém, o Iska interferiu nesse golpe e pediu para o Jin disparar um rastreador no carro da inimiga. Depois de ser interrompido, o Nemelis ficou bolado e decidiu bombardear o local do vórtice, pois os magos já devem estar lá embaixo. Enquanto isso, a Alice estava de frente com a capitã do Iska. E vendo a Miss Miss presa, a Alice decidiu que seria uma boa ideia atacar a base inimiga, pois talvez dessa forma ela finalmente resolveria o seu impasse com o Iska. E um tempo depois que ela partiu, o bombardeio do exército realmente começou. Sem muitas opções, o grupo do Iska foi atrás da sua capitã. Ao chegar mais perto do vórtice, o Iska encontrou a sua capitã e a defendeu. Porém, uma bruxa de sangue puro apareceu e o poder dela basicamente a permite deletar tudo que os fragmentos que ela controla tocam. O Iska, percebendo que a inimiga é forte, decide lutar com o máximo de cautela. Enquanto isso, do outro lado da tela, vemos a Alice encontrando o Nemelis. E quando ela percebe que o cara é forte, ela usa a sua
sua calamidade gelada. E ao ver esse golpe, o Nameless recuou. De volta ao Whiska, bom, a sua inimiga sentiu que ele é um discípulo santo. Por isso, ela começa a apelar, reconstituindo a bomba que ela apagou e jogando nele. Mesmo sendo pressionado dessa maneira, o Whiska conseguiu desmaiar a garota. Do nada, ele quase recebeu uma facada surpresa do Mascarado. Porém, o tempo de reação do Whiska foi rápido bastante para o salvar. Após aparecer, o Mascarado pegou a sua parente e jogou a capitã do Whiska no vórtice para ganhar um tempo. Obviamente, o Whiska foi atrás dela e durante a queda, a Alice apareceu tentando ajudá-los. Porém, o espírito do vórtice começou a agir e por isso, os nossos personagens principais acabaram se separando. No dia seguinte, após essa missão insana, o grupo do Whiska recebe a missão de se infiltrar no Castelo dos Magos e capturarem a bruxa do picolé gelado. Ao ouvirem isso, todos dizem que essa missão é impossível. Em resposta, essa mulher diz que em 3 dias eles vão saber como será possível invadir a base inimiga. E quando ela vai embora, a garota chamada Nene decide dar uma olhada na dor que a Mizmiz está sentindo no seu braço. Nesse momento, todos ficam surpresos ao ver a marca de um mago no braço da Mizmiz. Felizmente, eles chegam à conclusão de que ela foi possuída pelo espírito do vórtice, que a considerou uma boa hospedeira. No fim, os companheiros da Mizmiz pediram para ela manter essa marca escondida e continuar sendo a capitã deles. Enquanto isso, vemos que a Alice já está cansada de ir até a cidade e nunca encontrar o Whiska. Do outro lado da tela, todos estavam procurando uma maneira de esconder o brasão no braço da Mizmiz. Então, o Whiska teve a ideia de levar a Mizmiz para a cidade neutra até eles encontrarem uma solução. Nesse dia, a Alice também estava na cidade neutra. E depois que a Mizmiz saiu para buscar algo para beber, a Alice finalmente encontrou o Whiska. Lá, os dois ficaram naquela enrolação para conversar e também ficaram naquele mesmo papo de serem inimigos. Do nada, a empregada da Alice chega e dá ao Whiska um refrigerante de grátis. Quando o nosso protagonista bebeu o refri, ele acabou desmaiando, pois a empregada meteu sonífero na bebida. Após o Whiska desmaiar, a empregada disse que era para ela ter colocado veneno na bebida do cara. E ela só não fez isso, pois acreditou que ele não beberia. E como o cara está desmaiado, as duas tiveram a grande atitude de levá-lo com elas. Nesse momento, a Mizmiz retornou e vendo essa cena, ela ficou abalada ao ponto da magia no seu brasão começar a fluir para fora. Em resposta a isso, a Alice a interrompeu e levou o Whiska embora. Com medo de que os seus companheiros façam algo pior com o Whiska, a Alice e a Rin decidiram levá-lo para o local mais perto do território delas. Enquanto isso, vemos os superiores do Whiska armando um plano para salvar o nosso protagonista das mãos dos inimigos e de bônus, libertar um certo homem da prisão. E para que os nossos personagens principais consigam fazer isso, eles vão ter que utilizar uma nova tecnologia que acabou de ser inventada. Basicamente, eles vão injetar magia em seus corpos e dessa maneira eles vão obter um falso brasão mágico. Nesse momento, o Jin já aproveita a oportunidade para injetar isso na Mizmiz e disfarçar o brasão dela. No fim, a missão deles se trata de invadir uma prisão, causar uma confusão e depois fugir. E enquanto eles estiverem causando confusão, alguns outros esquadrões também vão ir com tudo nessa missão. Do outro lado da tela, vemos o Whiska acordando e ficando chateado por ter sido drogado. Em resposta a isso, as duas garotas jogam a culpa nele por ter caído em uma armadilha tão boba. De volta ao grupo do Whiska, bom, graças aos seus novos brasões, eles realmente conseguiram se infiltrar no território dos magos. E enquanto todos estavam se esforçando, o Whiska estava em um apartamento de luxo com duas garotas. E quando a Alice sai de perto do Whiska, a empregada chamada Rin tenta incriminá-lo e eliminá-lo. Porém, a empregada não conseguiu eliminar o nosso protagonista amarrado e a Alice acabou vendo tudo isso. Nesse momento, a cara da Rin foi no chão. Do outro lado da tela, vemos o grupo do Whiska invadindo uma prisão de alto nível dos magos, pois eles acreditam que o amigo deles está lá dentro, sendo que na verdade o cara está em um hotel de luxo algemado. E essa noite do Whiska foi tão especial que ele chegou até mesmo a ver a Alice em uma certa condição especial. Após aparecer com pouca roupa na frente do Whiska, Alice mostrou o seu brasão e perguntou o que ele acha disso. Em resposta, o Whiska disse que não se importa se a pessoa usa magia ou não. Para complementar, ele disse que a sua capitã tem um brasão mágico, e mesmo assim, todo o seu grupo continua apoiando e seguindo suas ordens. E sobre a Alice, bom, ele disse que a considera uma rival e isso acabou deixando a garota bastante feliz. Enquanto isso, dentro da prisão de segurança máxima, a tal da discípula santa chamada Risha também invadiu a prisão, porém o objetivo dela é libertar um homem com um poder demoníaco chamado Salinger. E depois de uma breve negociação, a Rizia soltou o Salinger para ele se vingar da atual rainha dos magos. Após ser solto, o cara colocou a prisão inteira para tremer, e isso acabou dificultando a missão do grupo do Whiska. Bom, pelo menos nesse momento, a Rizia ligou para Mizmiz e informou que o Whiska não está nessa prisão, e pediu para ela e seu grupo recuarem. Quando a Alice descobriu que o demônio Salinger foi solto, ela quase pediu para o Whiska ajudar, mas ao invés de fazer isso, ela meteu sua roupa para ir atrás do cara, e se despediu do Whiska, o dando um lenço vermelho em troca do lenço que ele deu para ela no dia da ópera. Enquanto isso, o grupo do Whiska estava tendo dificuldades para fugir. Então, a Mizmiz usou seu brasão para chamar a atenção de todos, enquanto o restante do grupo dava um jeito de lidar com os inimigos. Dessa maneira, a Mizmiz quase foi conhecer o céu, mas o seu grupo agiu perfeitamente para não deixar isso acontecer. Feito isso, o grupo do Whiska ligou para o nosso protagonista, e como Alice e a Rin deixaram o hotel, o Whiska escutou seu celular tocando e atendeu. Nessa ligação, o nosso protagonista descobriu
tudo o que estava acontecendo. Porém, ele não podia se reunir com seu grupo, pois ele ainda estava algemado. Ao pensar em suas algemas, o Iska se lembra do lenço que Alice o deixou, e ao dar uma verificada, o Iska vê que a bruxa gelada deixou as chaves para ele fugir. Um tempo depois disso, o Iska finalmente encontra seus amigos. Porém, ao invés de ir embora, ele pede as suas armas astrais mais uns 15 minutos para resolver um certo problema antes de ir embora. Enquanto isso, vemos a Rin conversando com o Salinger. Nessa conversa é revelado que o Salinger foi preso, pois ele é um mago que rouba o espírito que reside dentro de outros magos. E por ele já ter roubado tantos, o seu corpo centenário se mantém jovem. E agora que ele está solto novamente, o Salinger pretende consumir todos os espíritos e se tornar um ser supremo. Depois de uma pequena conversinha, a Rin faz de tudo para tentar impedir o Salinger. Porém, todos os seus ataques, sejam eles físicos ou mágicos, são facilmente evitados pelo cara. E para humilhar a Rin, o cara usa um espírito astral da Terra que ele roubou há muitos anos atrás da família real. Quando o maluco foi finalizar a Rin, o Iska a salvou. E antes de começar a lutar, o Iska fez a Rin prometer que deixaria todos os seus amigos atravessarem a fronteira se ele derrotar esse cara. Ao ouvir isso, a Rin fica calada e o Iska considera isso como um sim. Quando a batalha começa, o Salinger ataca o Iska com uma magia invisível, mas o nosso protagonista corta no meio. Vendo isso, o Salinger decidiu brincar com o Iska para descobrir até onde vai o poder dele. Porém, o nosso protagonista partiu para cima do cara numa tentativa de acabar com ele o mais rápido possível. O Salinger, percebendo a força do Iska, começa a apelar usando os espíritos astrais que ele roubou da família real. Como nosso protagonista não conhecia essas magias, a Rin decidiu o ajudar. Enquanto o Iska estava lutando, Alice estava dando ordens aos funcionários da prisão, quando do nada ela foi atacada pelo Nameless. Porém, o cara ficou com medo de ser congelado e novamente voltou a recuar e se esconder. Ao olhar para o Nameless sumindo, a Alice acabou vendo o Salinger usando dois espíritos contraditórios para obter um poder de nível superior. Com esse poder, ele atacou o Iska e a Rin. Em resposta, o Iska pulou para cima da magia para cortá-la, mas quando ele cortou o gelo, o fogo cresceu e o atingiu. E quando o Salinger acreditou ter o eliminado, o Iska apareceu avançando para cima dele e dizendo que uma espada dele anula as artes astrais e a outra replica qualquer tipo de magia. Por isso, ele foi capaz de cortar o gelo e usá-lo para se defender do fogo. Irritado, o Salinger preparou um ataque de raios para eliminar o Iska, porém a Rin o defendeu. Por conta disso, o Salinger decidiu eliminar logo essa empregada. Nesse momento, a Alice apareceu e salvou a sua melhor e única empregada. E isso acabou dando o Iska a oportunidade de chegar perto do inimigo e forçá-lo a lutar sem magia. E ao ser derrotado na esgrima, o Salinger decidiu recuar. Ficar vivo é mais importante, né? No dia seguinte, vemos que o Nameless que atacou a Alice era na verdade a Rícia, usando a armadura hermética que o Nameless usa. E durante uma conversa dela com o Nameless, foi dito que vários cavaleiros do Império se infiltraram permanentemente na nação dos bruxos. E quando o Iska estava retornando com os seus parceiros, ele perguntou a Mizmi se ela já tinha resolvido seu problema com seu brasão. E no fim, a resposta foi um não. Nesse dia, durante a noite, a Rin foi obrigada a admitir que ela só está viva graças ao Iska. E mesmo admitindo isso, a Rin ainda se recusava em permitir a Alice se envolvendo tanto com ele. Enquanto as duas conversavam, aquela mesma garota que o Iska libertou há muitos anos atrás estava vigiando a conversa das duas com a sua magia. No início do episódio 10, vemos a Rícia e o Nameless relatando seus últimos feitos ao imperador que eles servem. E bom, para minha surpresa, o imperador deles é uma furry com voz de homem. Do outro lado da tela, vemos a garota que o Iska libertou, que no caso é uma garota chamada Cisbel, sendo enviada para realizar uma missão em que o poder dela é necessário. De volta aos nossos personagens principais, bom, recentemente foi descoberto que eles estão trabalhando demais por conta da Rícia ser uma chefe irresponsável. Por conta disso, eles vão ter que ficar de férias forçadas por pelo menos 60 dias. Então, enquanto eles estavam lá se preparando para curtir algumas férias, a Alice estava tendo que trabalhar feito uma doida. Além disso, o ambiente em que ela vive está um caos, pois em breve a futura sucessora do trono será declarada e essa disputa pelo trono será entre a Alice, a Cisbel e uma outra irmã que nós ainda não conhecemos. Em meio a essa confusão, a Cisbel saiu para sua missão e foi só falar da terceira irmã que ela aparece conversando com um homem mascarado. Enquanto isso, o Iska e os seus parceiros já estavam em uma cidade neutra bem distante do Império e dos magos. E depois de curtirem bastante uma praia, o Jin leva a Capitã Beba para o hotel e o Iska acaba ficando sozinho na rua. Do nada, a Cisbel esbarra no Iska e os dois se lembram um do outro. Porém, a garota acabou sumindo no mesmo momento que a Nene chegou. E um tempo depois, a gente vê a Cisbel toda feliz, dizendo que encontrou o cavaleiro que ela tanto procura. Depois disso, vemos a Cisbel usando seu poder para descobrir para onde o Iska foi. Feito isso, ela foi até o hotel onde ele está para tentar conversar com ele. Porém, ao entrar de surpresa no quarto dele, a Cisbel foi rapidamente imobilizada. E quando o Iska percebeu quem ela era, a garota abriu a boca e pediu para ele acompanhá-la até o Soberanato, que no caso é o nome do lugar onde os magos bravos vivem. No episódio seguinte, a Cisbel agradece o Iska por tudo que ele fez com ela e continua pedindo para ele acompanhá-la. Antes de respondê-la, o Iska pergunta o porquê da garota ter escolhido ele. Em resposta, a Cisbel diz que por conta do poder dela, ela sabe muito bem que não pode confiar em ninguém além dele. Dito isso, a garota vai embora e promete retornar para saber a resposta do Iska. Enquanto
Enquanto isso, dentro do Castelo dos Magos, Alice descobriu que a sua irmã mais nova conhece o Iska. Com medo de que a garota suspeite da sua relação com o Cavaleiro do Império Inimigo, Alice dá um jeito de fazer a rainha enviá-la para ver a Cisbel. Enquanto isso, os superiores do Império ficaram sabendo que a Cisbel está sozinha em uma cidade neutra. E obviamente, durante essa reunião, eles decidiram capturá-la. No dia seguinte, vemos a irmã mais velha das duas princesas dizendo para o mascarado que as suas irmãs podem estar traindo o reino. Com medo de não conseguir impedi-las, a princesa de cabelo verde chamada Eletier pediu para o mascarado ser o juiz das suas irmãs. Enquanto isso, a Alice estava a caminho da sua irmã. Durante o caminho, ela viu umas pegadas estranhas acompanhada de um óleo. No mesmo dia, o Iska se encontrou novamente com a Cisbel, e dessa vez foi com ela para um local isolado. Lá, a Cisbel abriu o jogo admitindo ser a terceira princesa, e ela só deseja a ajuda dele, pois ela sabe que alguém está planejando matar a sua mãe e culpar o Império para que a guerra volte com força. Para evitar isso, a Cisbel deseja que o Iska vá com ela. Em resposta, o Iska diz que não pode ir com ela, pois o que ele almeja é a verdadeira paz. Do nada, aquele mascarado aparece atrás deles e mostra ter gravado toda a conversa. Como o objetivo desse cara é tentar ganhar uma eleição e conseguir um cargo maior, ele irá distorcer completamente essa gravação ao seu favor. Sem muitas opções, a Cisbel decidiu fugir. Porém, um robô gigante do Império apareceu para capturá-la. Vendo isso, o Iska tentou salvá-la. Porém, o mascarado e os seus subordinados começaram a atrapalhá-lo. Nesse momento, o grupo do Iska apareceu para dar aquela moral. Porém, o robô do Império pode detectar a energia espiritual das pessoas. Por isso, a capitã do Iska foi marcada como um dos alvos. Mas o que o robôzão deseja capturar mesmo é a Cisbel. Vendo que a garota está em perigo, o Iska corre para defendê-la. E graças a Nene, ele conseguiu as suas espadas para poder lutar. Ao ser defendida, a Cisbel aumentou ainda mais a sua vontade de sentar no colo do Iska. Enquanto isso, o Jin e a Mizmiz estavam lutando contra o mascarado. E quando o Jin estava para ganhar a luta, o mascarado começou a usar o seu poder, que no caso é um simples ato de fazer curtos teleportes. Mesmo usando o seu poder, o Jin conseguiu o acertar. Porém, o disparo pegou no gravador que estava armazenando as provas contra Cisbel. Irritado, o mascarado pediu para os seus subordinados atearem fogo neles. Porém, o poder mágico da Mizmiz não deixou os inimigos usarem suas magias. Do outro lado da tela, o robozão do Império começou a carregar um canhão de energia espiritual. Nesse momento, se não fosse o Iska salvando a Cisbel, ela teria ficado queimadinha. E após não acertar o Iska com um golpe, o robô desbloqueia todos os seus limites. Em resposta a isso, o Iska manda a Nene recuar e parte para cima do robô. E graças a uma moral que a Cisbel deu, o Iska conseguiu acertar um golpe em cheio no robô. Porém, o robô não foi derrotado, e sim mudou de forma, prendendo a Cisbel e ficando mais rápido. Nesse momento, a situação quase ficou feia para o Iska, mas a Alice apareceu para ajudá-lo. Juntos, os dois partiram para cima do robô, e durante essa batalha, o Iska e a Alice descobriram que o inimigo é algum tipo de ser espiritual. Daí, para evitar mais destruição no mundo, o nosso casal de inimigos avançaram juntos para cima do robozão, sei lá o que é isso, um ser espiritual, sei lá. E obviamente, nesse momento, a música de batalha deles começou a tocar, e quando essa música toca, não existe inimigo que derrote os dois unidos. E depois que eles eliminaram a entidade que o Império estava controlando, a Cisbel finalmente é salva. Um tempo depois, a garota acorda e vê a Alice ao lado do Iska. Nesse momento, ela pergunta qual a relação deles. Em resposta, a Alice diz que não sabe quem ele é. Por conta disso, a Cisbel diz que o Iska é o cavaleiro dos seus sonhos e já tenta mandar a cantada nele. Porém, o Iska mete o pé na direção dos seus amigos, deixando as duas princesas sozinhas. E o anime termina com o Salinger se encontrando com o Imperador, a Eletier sendo repreendida pela rainha, e o Iska se encontrando novamente com Alice em uma cidade neutra. Juntos, ambos prometem fingir não se conhecerem e continuarem trilhando juntos o caminho para a verdadeira paz. Bom, galera, esse anime termina por aqui. Espero que você deixe o like, pois eu gravei esse vídeo inteiro com o cachorro dos vizinhos latindo, mano. Vontade de chorar, porque eu tenho que parar. Eu começo a gravar, o carro, eu paro. Aí, nossa, não dá, mano, não dá. Por favor, deixa o like e compartilha com seu amigo, porque, nossa, mano, vontade de ir lá, invadir a casa dos vizinhos e alimentar o cachorro, porque não é possível, o cachorro deve estar com fome. É isso, galera, tchau.